Graças a Deus, irmãos, pela presença do Senhor nosso Deus, pelos louvores que já ouvimos. E desde já eu rogo dos irmãos as orações ao meu favor, para que o Senhor nos conceda uma palavra do alto para os nossos corações nesta noite. É Ele que é o dono da sua igreja, da sua obra, e é Ele que tem a palavra da vida para o nosso coração. Nós lemos um trecho da palavra de Deus em Juízes capítulo 7. A sua epígrafe diz: Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Maré, no vale. Então disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Meus irmãos, todos nós conhecemos bem essa história que serve de lição de vida para todos nós. História esta que acrescenta a cada dia a nossa fé em todas as vezes que lemos para a meditação da nossa vida. Essa história que nos mostra a grandeza de Deus, que nos mostra o poder de Deus na vida daqueles a qual Ele tem chamado para o seu santo ministério, a qual Ele tem chamado para ministrar a sua palavra e guerrear nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Nós sabemos, irmãos, que no mundo atual que estamos, enfrentamos muitas batalhas, enfrentamos guerras espirituais, enfrentamos momentos difíceis, enfrentamos momentos que às vezes a gente olha assim e não vê nenhuma saída. Momentos que a gente olha e vê que aquilo ali é impossível diante dos nossos olhos. Mas nós cremos no Deus que também trabalha naquilo que é impossível. Nós temos um Deus que trabalha por nós a todo momento, a todo instante. E é Ele que está ao nosso lado para vencer as guerras e as batalhas da nossa vida. Por maiores que seja a circunstância, por maior que seja a luta, mas Deus sempre tem nos mostrado que está do nosso lado. Deus sempre tem mostrado para a sua igreja, para nós, que o seu braço está do nosso lado para vencermos qualquer luta da nossa vida. E aqui nós encontramos Deus preparando um homem chamado Gideão. Aqui a gente vê Deus chamando um homem que chegou a dizer para Deus que não tinha capacidade. Um homem a qual chegou a falar com Deus e questionar as guerras e as lutas que Israel estava passando. Mas
diante das dificuldades que Gideão apresenta diante do seu Deus, Deus ali está pronto para encorajá-lo, para dar a força a qual ele não tinha, para dar o ânimo a qual Gideão não tinha em si. E diz a Bíblia que de madrugada ele levanta com o seu povo, assim ordenado por Deus, e se prepara para a guerra e para a batalha. Irmãos, Deus, Ele é tão bom que Ele sempre coloca do nosso lado um exército para guerrear por nós. Ele sempre coloca do nosso lado o seu grande exército para guerrear as nossas pelejas. Teve momento que Deus chegou para ele e disse: nesta batalha não tereis que pelejar, porque eu estarei contigo. E trazendo para nós nos dias atuais, a gente olha, irmã Síria, que a luta é tão grande que a gente acha que vai desvanecer. A luta é tão grande que chega até nos dar desânimo e querer desanimar. Não é assim? A gente quer desistir, a gente quer voltar atrás, mas como Deus disse para Israel: não temas, eu sou contigo, aonde quer que andares. A gente vê Deus encorajando Josué diante de uma batalha terrível, de uma fúria terrível de Faraó, mas em momento algum a gente vai encontrar Deus pedindo para o povo recuar. Não, você sempre vai encontrar força em Deus dizendo: segue adiante, eu estou na frente. Sou eu que quebro os ferrolhos de bronze, as portas, os ferrolhos. A gente vai sempre encontrar o nosso Deus, irmãos, nos trazendo ânimo e força para a gente vencer. Então a igreja nos últimos dias está passando por batalhas terríveis, que a gente olha para um lado e para o outro e vê que com a força humana a gente jamais vai vencer. A gente vê que com a nossa própria força carnal, a gente não vence. Mas se a gente olhar para os relatos bíblicos do próprio Deus animando o seu povo, animando os seus profetas, a gente olha para o exemplo de vida desses homens e olha para as lutas que eles passaram e traz para dentro de nós a força que nós conseguimos através do Deus que nós servimos. Então, vale a pena as lutas, vale a pena as lágrimas derramadas, vale a pena as madrugadas que passamos em claro, vale a pena jejuar, vale a pena estar de prontidão diante do nosso Deus, porque é Ele que está na frente, é Ele que vai adiante. Ele disse para o seu servo: eu irei adiante de ti. Nos dias de hoje, irmãos, nos dias atuais, a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus. A nossa fé tem que estar alicerçada na sua palavra, na sua verdade. A nossa fé tem que estar em Cristo, no Deus que nós servimos. E se a gente usar a nossa pequenina fé, nós seremos mais do que vencedor.
Jesus disse nos seus sermãos que neste mundo teríamos aflições, neste mundo teríamos tribulações, mas qual é a palavra de ânimo que ele nos dá? Tende bom ânimo, porque eu estou contigo. Com Gideão não foi diferente. Gideão achou aquilo ali impossível. Os homens eram valentes, armados, com armas potentes. E Gideão olha aquela situação e vê o seu povo sendo humilhado, maltratado, desprezado. E ele chega a questionar com Deus a situação daquele povo. O que eu olho aqui em Gideão, irmãos, é que Gideão, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante da guerra, mas a gente vai encontrar ali Gideão trabalhando. E o que nós aprendemos aqui? Aprendemos aqui que Deus, Ele não conta com preguiçoso. Não. Deus conta com alguém que se esforça. Deus conta com o teu esforço. Deus conta com a tua peleja, com a tua batalha. Deus não conta com homens e mulheres preguiçosos, desocupados. Não, irmãos. A gente vai ver sempre Deus chamando os seus servos e ele sempre ocupado no seu campo de batalha. A gente vai sempre encontrar Deus chamando os seus servos, mas ele sempre ocupado com alguma coisa. A gente vê exemplo dentro da Bíblia de muitos homens de Deus que foram chamados por Deus, mas sempre ocupado. A gente vê Jesus chamando Pedro. Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Não é? Todo mundo conhece a história deste homem chamado Pedro. Um homem rude, mas a gente vai encontrar Jesus chamando os seus discípulos e ele sempre ocupado nos seus setores de trabalho. Deus não conta com preguiçoso. E quantas vezes nós negligenciamos de estar na casa e no trabalho de Deus. Nós sempre apresentamos uma dificuldade para não ter que chegar na igreja, para não ter que evangelizar. A gente sempre arruma alguma desculpa, irmãos, para não estar empenhado com o reino de Deus. Mas aqui nesta noite está o povo que Deus chamou para ouvir a sua mensagem de encorajamento. Aqui está a palavra que Deus fala para Gideão, homem valente, corajoso. E é com estes que Deus ainda conta. Versículo 2: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus chama Sansão para a guerra apenas com uma queixada de jumento. Ué, e não era para ser uma espada? Não era para Gideão estar
armado com toda a armadura para vencer os inimigos. Mas a Bíblia diz que Deus chama as coisas, irmãos, impossível, para que diante dos homens eles vejam que Deus é Deus e trabalha no impossível. Aí ele diz: muito é o povo que está contigo, Gideão, para que o povo não se glorie dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Era muita gente. Mas Deus disse: ainda é muita gente que está contigo. Apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: olha, isso aqui era Deus falando para Gideão, para que Gideão entregasse a mensagem de Deus ao povo: quem for covarde, que volte. Irmãos, quando Deus Ele prepara algo para a nossa vida, e a gente acha que é impossível, e a gente começa a temer, achar que não tem capacidade, que é insuficiente para vencer tal batalha, acredite que do teu lado está um que não tem, irmãos, o braço de carne como o braço do ser humano. É o braço eterno que sempre está conosco. É o braço que Isaías diz: eis que a mão grande do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão grande de Deus, ela sempre está conosco em qualquer batalha da nossa trajetória. A gente é que é temeroso. Aí ele diz: quem for covarde e medroso, que volte. É difícil quando tem alguém do nosso lado, irmãos, medroso, frouxo. O medo dele também tenta nos apavorar. O medo dele faz a gente ficar incapaz, porque ele é temeroso, é covarde. Mas Deus coloca, irmãos, Gideão diante dessa situação, para que ele, com a coragem de Deus, mostrasse ao povo que aquele exército ali diante de Deus não era nada. Para Deus, não era nada. Quem for covarde e medroso, que volte, e apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e apenas 10.000 ficaram para lutar. Aí Deus olha aquela situação e diz o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. É o que Deus quer.
não é o que você quer, é o que Deus escolheu para a batalha for este povo. Quantas vezes a gente quer fazer algo com os nossos próprios pensamentos, com as nossas atitudes, sem antes consultar a Deus. Aí Deus fala na sua palavra, como disse para Jeremias, que os pensamentos dele é muito mais altos do que os nossos pensamentos. Deus tinha pensamento de paz para Israel. Deus tinha aqui pensamento, irmãos, de fazer um povo vitorioso. O povo que aqui foi humilhado, Deus queria fazer dele um grande exército. O povo que aqui estava sendo medrosos, Deus queria fazer dele um exército valente, para que o povo voltasse para Deus e reconhecesse a grandeza de Deus. Às vezes achamos que o nosso Deus é pequeno demais para o tamanho da luta que nós estamos passando. Não é assim? Às vezes achamos que Deus não tem a capacidade, irmãos, para vencer por nós, e colocamos Deus pequeno demais diante da nossa luta, diante das nossas guerras. Mas Deus nos chamou para ser uma igreja valente e corajosa, para a defesa do seu evangelho, para defender a sua verdade, para defender a sua palavra. Deus nos levantou como verdadeiros atalaias, para a gente ir adiante e ver que é Ele que está do nosso lado. A gente vê Deus encorajando Josué de uma maneira tremenda. A gente vê Deus encorajando Moisés muitas vezes de maneira tremenda. A gente vê nas Sagradas Escrituras Deus encorajando Paulo. E a cada momento que ele enfrentava os inimigos, era que ele tinha força para evangelizar, para pregar a sua palavra, a sua verdade. E o Deus que foi que esses homens aqui, irmãos, continua o mesmo Deus de hoje, não mudou. Ele é eternamente Deus. A sua palavra não muda. A gente é que quer mudar a rota, a trajetória. A gente que quer mudar o rumo da história. Mas Deus lhe chamou para ser forte, para ser uma guerreira, como fez com Débora. Deus nos chamou para te mostrar que a tua força vem dEle. Deus te chamou para te mostrar que a tua coragem ainda vem dEle. O salmista já dissera em suas palavras: a quem temerei, se o Senhor está conosco? Se o Senhor está do nosso lado. Então, irmãos, que cada um de nós venha encontrar força em Deus para vencer o pecado, que cada um de nós venha encontrar força em Deus para vencer as guerras, que cada um de nós venha olhar para o exemplo destes homens aqui, que mesmo fazendo provas diante do seu Deus, e Deus mostrou tantos sinais para Gideão, mostrando que ele estava do lado dele a todo instante.
E tem momento da vida da gente que a gente faz prova de Deus. Será que tu estás conosco mesmo, Senhor? Será que é para eu ir mesmo? E Deus mostra, Deus revela, Deus mostra em sonhos. Deus mostra, irmãos, de uma maneira tremenda, mostrando que a peleja é dele. E que a batalha da nossa vida, a gente só vence com a força de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus faz Gideão provar o povo. E no versículo 5 ele diz: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Quantas vezes Deus nos chama à prova. E é prova impossível diante de nós. A gente olha para o exemplo de Abraão e vê que situação Deus colocou Abraão pedindo o seu filho para ser sacrificado. Não é uma prova difícil? A gente vê o exemplo de Jó, que perdeu todos os filhos e todos os seus bens. Que prova terrível, irmãos. Que peleja terrível. Mas a todo instante, Deus estava ali, com Abraão, apenas provando a sua fé e a sua atitude e sua coragem. E quando a gente vê Abraão obedecendo à voz de Deus, e lá no monte a gente vê a providência de Deus. Quando colocamos tudo na mão de Deus, pode ter certeza que a providência de Deus desce. Viu, irmãos? Quando colocamos na mão de Deus e confiamos nele, tenha convicção que a providência de Deus há de aparecer. Creia. O segredo é crer e confiar. Se ele te manda ir, vá e confie. Que é ele que está na frente. É ele que abre o caminho. É ele que abre o mar. É ele que abre a cova para você entrar nela, mesmo que o leão seja furioso, mas lá dentro ele vai te mostrar que estar do teu lado, crente. Lá dentro ele vai te mostrar que está contigo. A gente vê, irmãos, maravilhosos exemplos dentro das Sagradas Escrituras, para que hoje a gente olhe para a nossa luta e veja que a nossa luta não é nada diante do nosso Deus. Não importa qual seja, se é enfermidade, se é porta de emprego, se é crise financeira. Estamos passando um momento difícil de crise financeira,
Mas a gente olha e a gente vê tanta gente desesperado, querendo desistir, querendo voltar atrás, querendo desanimar, querendo entregar os pontos. Mas creia que em meio a essa crise, em meio a este vento, em meio a esta tempestade, ainda tem um Deus que está conosco para prover alguma coisa. Deus tem providência para o seu povo em meio à crise. Creia, tão somente leve esta palavra, que Deus tem uma providência para cada um de nós. Então não é para desanimar. Ele sabe o que é que está fazendo, irmãos. Ele sabe porque o vento está soprando. Ele sabe porque tudo isso. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece. Ele conhece aonde é que ele tem que apertar. Ele conhece aonde é que ele tem que ajustar. Se é para ajustar, a gente vai sofrer junto. Mas ele tem uma providência. É para você crer, não é para desanimar, não. Não é para entregar. Creia que ele tem uma providência. E a providência do céu está pronta. E no tempo da providência, ele vai descer. Basta, chegou até aqui. Bendito é o seu nome para sempre. Então Gideão olha aquela situação. E Deus sempre encorajando. Eu vou contigo, meu servo. Este exército é grande diante de ti, mas eu estou contigo. Eu vou descer até o vale, até o deserto contigo. Basta tão somente você confiar. Confie. Se a gente confiar e entregar na mão de Deus, em vez de reclamar, em vez de murmurar, entregamos juntos. Entregamos o mesmo propósito. Entregamos a mesma mensagem, a palavra de ânimo e de coragem. Deus encoraja Josafá para uma guerra também. E a gente vê Deus com a palavra de providência para Josafá. Mas em meio àquela guerra, Deus estava ali, na frente da guerra. Se é para cantar, bote o povo para cantar, Josafá. Se é para pregar, põe o povo para pregar. Se é para jejuar, apregoa diante do povo que é para fazer um jejum. Porque nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, seja lá qual for a estação do tempo, Ele tem providência para cada um de nós. A gente precisa fazer isso aqui, irmãos. Precisamos orar mais. Precisamos vigiar mais. Precisamos fazer propósito diante de Deus. Para que a gente seja um vencedor. Para que a gente chegue aqui e cante o hino da vitória. Quem tem fé e quem tem coragem, quem ainda conta com Deus, ele ainda faz culto de ações de graça. Quem ainda confia em Deus, ele ainda canta, mesmo em meio à enfermidade lhe consumindo, mas ele ainda tem um cântico para cantar em cima do leito de um hospital. Mesmo sangue dando na canela, mas ele sempre tem um louvor. Ele sempre tem uma adoração. Põe o povo na frente. Põe o povo na frente, Josafá. Prepara os tambores. Prepara os instrumentos para cantar, que eu estou contigo na peleja.
É assim que Deus trabalha. Deus trabalha com o impossível. Louvado seja Deus. Ele está aqui. Ele está aqui no meio de nós, nesta noite, dizendo: não desanime. Tenha fé. Levante a cabeça. Siga e olhe para o alvo. Olhe para frente. Segue adiante. Mas como seres humanos, irmãos, a gente chega ao ponto de desanimar mesmo, de desistir de tudo. Mas estaremos juntos, orando e confiando na providência. O salmista já dissera: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Não. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser corajosos, para colocar Deus na frente das nossas pelejas e batalhas. Mas os covardes que voltem. A gente não vê Jonas. Deus queria fazer uma grande obra, mas o homem é teimoso, irmãos. É teimoso, desobediente. Mas todas as vezes que desobedecemos a sua palavra, a gente vê as consequências lá na frente. E foi o que aconteceu com Jonas. Grande foi a fúria do mar naquele dia, por causa de um rebelde, de um desobediente. E por causa de um, toda a obra sofre. Toda a igreja sofre. Por causa de um pecado oculto dentro da igreja, sofre toda a obra. Não vai para frente, não. Mas o Deus que é o Deus que conhece o profundo do coração, Ele nos chama com uma pureza, com santidade, para que possamos obedecer essa palavra e o seu chamado. O chamado de Deus não é para os covardes, não. Mesmo que achamos incapazes de fazer algo na obra de Deus, mas é Ele quem capacita. É Ele que nos reveste da graça. É Ele que sempre tem a palavra. É Ele que sempre tem a mensagem. Ele usou Moisés disse: o que é que eu vou falar para o povo, Senhor? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu não sei falar, eu sou como uma criança. O que é que eu vou dizer para aquele povo rebelde? O que é que eu vou dizer para Faraó? E Deus diz imediatamente a palavra na boca de Moisés: diga a ele que eu sou, enviou a voz. O eu sou está aqui nesta noite para nos dar a coragem e a força de um gigante.